A paz do Senhor, meus irmãos. Paz, Senhor. Nós estamos aqui no monte mais uma vez na graça do Senhor Jesus Cristo. O céu todo aberto, estrelado, a cidade lá embaixo toda brilhosa, mas o céu bem mais glorioso, uma bênção de Deus, o que Ele faz. A palavra de Deus diz que Deus estende o céu como um lençol e Ele conhece a cada astro, cada estrela pelo nome. Imagino que o teu Deus não conhece de ti, conhece de mim. Nós estávamos meditando, irmão Jefferson, aqui, a 1 Crônicas 10:13, onde fala da desobediência de Saul e ele perde o reinado por ter consultado feiticeira, macromantes, enfim. Saul ele foi chamado como rei. Foi ungido como rei porque o povo escolheu um rei, o povo queria um rei. Então, desde então, o Saul foi chamado, eles marcaram 7 dias ali para fazer um sacrifício, para ungir ele diante de todo o povo, para a glória de Deus descer sobre a vida dele e ele reinar o povo com sabedoria, com entendimento, graça. Uns 7 dias de chamado, ele já tinha se corrompido. Ele quis ser sacerdote, quis fazer o papel de Samuel. Então, Deus nos ensina nessa passagem que nós temos chamado, mas às vezes ele acaba nos mudando de direção aonde não tem nada a ver com o nosso chamado, simplesmente para nos livrar do pecado, para nos livrar de cair em tentações, para nos livrar em cair em diversos outros tipos de pecados. Então, irmãos, nós aprendemos nessa situação que muitas das vezes nós buscamos informações em pessoas erradas, buscamos informações em feitiçarias. Mas eu não busco, mas tem os signos que tá em jornais, tá na internet aí, que todo mundo procura aquele signo, aquilo lá é bruxaria, feitiçaria. Muitos canais de previsões do tempo é feitiçaria. Tem muitos outros canais aí que de informações que nós buscamos é feitiçaria. E nós mal buscamos entendimento na palavra de Deus, onde diz assim, que Deus faz todas as coisas. Ele faz o sol se abrir, ele faz o céu escurecer aonde ele quer. Assim como nós buscamos nossas escolhas, nossos conhecimentos e quem nós queremos, Deus acaba nos mudando de endereço, mudando de casa, mudando de congregação, de cidade, mudando nós de todas as coisas. Por quê? Porque nós estamos buscando informações erradas. Tem uma situação ali que José, quando ele estava na casa de Potifar, aonde ele sabia que aquela mulher estava tentando ele. Ela era casada e estava tentando ele. E ele resistia porque ele era fiel a Deus. Só que ele permaneceu ali. Ele permaneceu naquela casa. Mesmo quando estava sozinho, ele não vigiou. Ele estava sozinho com aquela mulher. Então ela tentou se aproveitar daquela situação e o agarrou. E nisso ele correu, porque ele era temente a Deus. Só que ele não foi vigilante, porque ele não precisava estar ali. Ele podia estar acompanhado com o Senhor dele. Ele podia estar dando direções ao Senhor dele, falando para ele: está acontecendo tal coisa na minha vida. Tem pessoas que estão me perseguindo, tem situações surgindo, contando ao Senhor o que estava acontecendo dentro da vida dele.
mas ele preferiu chegar tão próximo do pecado, a qual o ponto dele perder a túnica, a qual hoje, na palavra de Deus, a túnica é autoridade, é respeito, é caráter. Então tem várias referências. A túnica é dado a uma pessoa que a gente ama demais. Então aonde a gente pode perder até mesmo um amor por deixar a túnica para trás. Então aí nós aprendemos, irmãos, que não devemos deixar o pecado chegar tão perto de nós, para nós não ser atingido e perder algo. É no fato de nós comprar em algum lugar e não pagar. Nós, além de estar pecando, roubando, porque é roubo, nós marcamos um prazo de pagar e não pagamos, nós acabamos roubando daquela empresa, daquela loja, daquela pessoa que fundou aquela loja. E acabamos caindo no pecado. E nós temos que perder daí nosso caráter por causa de uma simples desobediência, aonde Deus diz: seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Então, irmãos, nós temos essa visão em Provérbios, o irmão Jefferson abriu aqui, aonde dizia que muitos roubam os pais e diz que não é pecado. Imagina, irmãos, tem muitos que fazem o pecado nas suas vidas e dizem que não é. Por exemplo, uma pessoa casada fica de conversa fiada com coisas irrelevantes sobre a vida com a outra mulher solteira. Aí Deus tem que tirar da empresa, tem que tirar do lugar, porque está crescendo raízes de adultério no coração. Para não perder a família, os projetos, Deus tem que mudar o homem ou a mulher do ambiente de trabalho a qual estava levando sustento para passar um deserto, procurando um emprego para sustentar sua casa. Tem muitos lugares que as pessoas estão perdendo a essência, a origem, por causa que estão deixando o pecado entrar. Então nós temos que buscar a direção em Deus, buscar na palavra de Deus o certo e o errado. Porque muitos querem enriquecer. Quem não quer enriquecer? Muitos querem enriquecer nessa terra. Assim Deus tem o melhor dessa terra para nós, que tememos a voz dele, tememos a palavra dele. Porque não é mérito nosso ser rico. Salomão, ele herdou uma riqueza grande de Davi, a qual Deus tinha feito na vida de Davi. Então Salomão tomou posse numa situação a qual já estava quase pronto o legado dele. Mas não era uma riqueza exterior. Ele precisava de uma sabedoria para dirigir o povo. Então Deus deu sabedoria para ele, para o povo prosperar, aonde ele foi rico, próspero na terra, porque ele achou empregos para as pessoas. Ele pensou em gerar empregos, recursos para as pessoas. Ele não ficou focado em coisas que podia ser pecado, não. Apesar que ele chegou num ponto de ter pecado depois no final da carreira dele, aonde podia repousar a cabeça no travesseiro, mas resolveu cair em conspiração contra Deus e na idolatria. Então, às vezes, nem toda a riqueza vai nos trazer a Deus perto de nós, sabedoria, vai acabar nos levando ao pecado. Então tem vezes que nós não recebemos uma riqueza, porque Deus é dono do ouro e da prata. Às vezes nós não vamos receber essa riqueza por causa que o nosso coração tem raízes de soberba, tem raiz de ostentação, tem raiz de aparência. Então, meus irmãos, se as coisas estão difíceis é porque a nossa direção está ficando errada. Então nós temos que apontar os olhos para o alto, apontar os olhos para o alto, buscar as escrituras de Deus, gravar na tábua do nosso coração, olhando sempre para o alto, não olhando para as coisas do mundo. E Deus vai nos tirar toda a raiz de amargura, de soberba, de pecado, de imundícia, tudo mal que contamina a nós,
a qual Deus tem que fazer todas as coisas por nós. Tem uma passagem na palavra de Deus onde diz que Pedro estava na prisão e a igreja clamava e Pedro clamava. As prisões se abriram. As prisões se abriram e logo disso Deus manda ele ir para a casa de uns irmãos que estavam em oração, onde a igreja acontecia. Hoje nós estamos presos entre quatro paredes. Hoje, na verdade, muitos estão presos entre quatro paredes. Acho que é a igreja, é o templo. Mas não, irmãos, não confunda as coisas. Nós somos a igreja. O Espírito Santo habita em nós. Nós temos que levar as boas novas aos gentios. Nós temos que pregar a palavra, o evangelho, ser o evangelho vivo nessa terra. Aí Pedro, nessa caminhada, bateu numa porta de madeira, simples de abrir, mas ele teve que bater naquela porta. Ele não teve que entrar pela janela, ele não teve que bater na porta e uma menina abriu a porta e ele entrou na casa. E ali ele ficou com os irmãos em espírito e em verdade. Então tem portas que só Deus pode abrir em nossas vidas. As mais difíceis é Deus. As mais difíceis é Deus. Mas as mais fáceis é nós que temos que bater. Imagina, era ferrolhos, era uma prisão. Deus abriu, quebrou os grilhões, ele saiu, o anjo guiou ele e chegou numa porta de madeira, aonde ele teve que bater para uma outra pessoa abrir. Entendeu os mistérios de Deus, irmãos? Nem tudo Deus vai fazer na tua vida. Tu tem que fazer, nós temos que fazer a nossa parte. Fugir do pecado e o pecado fugirá de nós. A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Amém?